Irmã, meu irmão, seguramente você, se você cursou alguma coisa, o ensino médio, você lembra-se de uma gramática que marcou época, ainda marca a época neste país, que é Faraco e Moura. O Faraco está ali, o Moura é esse cidadão aqui, Francisco Moura. Esteve em Teresina há um quarto de século aproximadamente, conversamos umas abobrinhas por aí, e meu irmão está de volta aqui a convite de uma instituição educacional aqui do Piauí, e eu aproveitei para conversar um tico com ele. Ô, Moura, me diz uma coisa. Esse tal de acordo ortográfico demorou um quarto de século também para entrar em vigor. E o brasileiro médio, mediano, cidadão comum, esperava uma tremenda de uma reforma capaz de simplificar a língua. A montanha pariu um rato, meu irmão? Na realidade, o acordo ortográfico tem objetivos muito claros, quer dizer, simplesmente unificar a ortografia, né? E muita gente espera mudanças muito drásticas. Não é, é simplesmente padronizar alguma coisa entre Portugal, os países lusófonos da África, né, e o Brasil. E os objetivos claros são econômicos e políticos, né? Porque falando sobre isso em São Paulo, dono de uma editora comentou que qualquer livro que para ele vender um livro para Portugal, ele teria que traduzir para o português de Portugal, o que é um absurdo em termos econômicos. Hoje, e porque os portugueses exigem isso, ou exigiam, né? Agora, este ano, 2016, o acordo deve ter entrado em vigor em todos os países. Não sei se os portugueses aceitaram, mas acho que é isso que está acontecendo. Então, na realidade, há um objetivo muito claro, que é o objetivo econômico, e há um objetivo político também, porque os documentos que saíam da ONU, os portugueses exigiam que fossem traduzidos para o português de Portugal e para o português do Brasil, o que é um absurdo. Nenhuma língua, nem inglês, nem francês, espanhol, que tem diferenças muito maiores do que o português de Portugal e do Brasil, diferença entre o francês do Canadá e o francês da França e das colônias africanas, da Suíça, é até da Suíça. E existe um francês único quando sai um documento da ONU, é claro. Espanhol, a mesma coisa, inglês, a mesma coisa. Então, com relação ao português, era um absurdo, né, exigir duas traduções para a mesma língua, duas versões. E o que se faz hoje é isso, né? Então, é tentar unificar, né? Então, politicamente tem um ganho incrível. Quem batalhou muito por isso foi o AIS, né? Foi o começo já nos anos 90. E hoje a gente tem isso que eu vejo isso como positivo. Nós estamos com um almoço aqui maravilhoso e eu atrapalhando o cara, perdendo tempo com essa coisa, né? Eu estou vendo a carne de sol ali, estou querendo comer. Então, me diga lá, e a coisa do ensino da gramática especificamente? O Brasil só passa de 8 a 80. Houve uma época que gramática no Brasil era análise sintática. Hoje a análise sintática é quase grego. É quase grego. Então, o ensino da gramática realmente bastante complicado. Quer dizer, eu sempre costumo dizer que não se deve, a gramatiquice não deve ser usada. Quer dizer, como no nosso tempo, a gente fazia análise sintática a gramática pela gramática. É de uma frase solta do nada, não é? Então, mas só que a gramática é importante e ela tem que ser ensinada, sim. Toda língua tem uma gramática, gente. Você vai aprender tupi-guarani, tem gramática. Então, você tem que saber a gramática. É a estrutura que segura esse prédio, né? É a estrutura e você tem que analisar isso. Então, o jeito de dar gramática que tem que mudar. Você tem que dar gramática com uma função, a gramática é de uso, né? Por que você vai usar? Eu estava acabando de falar com os professores, você vai falar de oração subordinada, verbal condicional. Isso só tem sentido se o aluno sabe empregar, né, as conjunções. A semântica vai ter uma importância muito grande. Muito maior. Então, aí a gente tem que trabalhar a gramática junto com a semântica, né? Beleza. E sempre a questão de uso é fundamental. Agora, abolir a gramática como se quer, muitas vezes, aí na nova base curricular nacional, acho bastante complicado e tem que ser discutido. Ela tem que continuar existindo, sim. O que tem que mudar é a metodologia de ensino.
Meu irmão, muito obrigado. Agora vai a carne. Vamos à carne. Vamos à carne. Bem, Moura e Faraco formaram uma dupla tão famosa que eu não sei quanto tempo tem que eles trabalham juntos. Faraca, quantos anos vocês estão trabalhando em parceria? 35 anos. Mais 35 anos não é um tempo pequeno, não. A gramática deles fez sucesso, um enorme sucesso no Brasil. Uma coisa que é preciso louvar, objetividade. A gramática dos dois tem essa preocupação de não ficar utilizando a linguagem literária apenas nos exemplos que precisam ser usados no dia a dia. Essa preocupação se tiver desde o primeiro momento, né, Faraco? Sempre. Desde a primeira edição da gramática, o que a gente queria era renovar exatamente esse exemplário, né? Que a literatura não virasse, vamos dizer, pasto para análise gramatical, pretexto, porque a literatura tem autonomia estética, não pode ser submetida a essa exegese que se fazia da obra literária a pretexto de ensinar gramática. Bem, a questão do Enem, ou essa tentativa de unificar os currículos no Brasil, a grade curricular, a literatura regional vai sofrer um bocado com isso, porque nos vestibulares que se realizavam aqui em Teresina, por exemplo, havia uma lista de obras mínimas dos autores locais que o aluno, mesmo não gostando, acabava lendo por obrigação. E agora, como é que ficam as literaturas regionais, Faraco? Na verdade, essa uniformização que você fala, que é o básico, vai pegar 60% ou 70% da programação. O resto fica por conta do professor. Eu acho que até eu não analisei a fundo ainda como ela vai ser, porque não está determinado ainda, mas eu acho que vai resultar até positivamente. Porque o professor vai ter um espaço para ele fazer o que ele achar adequado naquela região dele. Tá? Por exemplo, se os livros didáticos não trazem um poeta local que é importante para a sua compreensão da língua, ele vai poder ser incorporado. Bem, mas aí o problema é que o professor trabalha com vistas apenas à aprovação do aluno. Como o aluno sabe que aquele autor dificilmente ou nunca cairia numa prova do Enem, como levar esse aluno a se interessar por isso? E o próprio professor? Mudando a concepção de estudo de literatura. Ou seja, literatura não é para passar no Enem. Literatura é para você ter uma visão de mundo, para você ter um filtro de mundo, de criar possibilidades, de enxergar as coisas de outra forma. Porque o poeta e o ficcionista, na verdade, o que eles fazem é utilizar a língua de uma forma não utilizada ainda, com a liberdade que a literatura dá, para que naquela leitura você perceba um aspecto do mundo que você não tinha percebido ainda. A poesia só vale para isso. O João Cabral dizia que a missão do poeta é dar a ver. Não é? Perfeito, né? Mostrar. Está aqui. Por exemplo, o João Cabral fazia poesia sobre, como ele era um poeta muito, no sentido muito concreto do termo, era um poeta muito lógico, ele fazia poema até sobre ângulos das coisas. Você não fica olhando o ângulo, mas quando você lê um poema dele, você fala, opa. Uma mesa dessa aqui era um objeto, não é? Ele tratava isso como objeto, poeticamente. A Adélia Prado tem um poema que ela diz assim: hoje a poesia não chegou e pedra vai continuar sendo pedra. É uma coisa assim. Mais ou menos isso, diz tudo, não é? Mais ou menos isso. Quer dizer, naquele momento ela só conseguia, como poeta, enxergar a pedra como tal. Mas a pedra virou uma possibilidade poética enorme desde que o Drummond fez Havia no Meio do Caminho. Pedra no caminho, uma pedra. Então, a literatura é como se você desorganizasse a realidade para que ela ficasse perceptível. Maravilha, meu irmão. Vamos à carne? Vamos lá.